Olá, pessoal. Começa agora mais um podcast. Você é o conteúdo. É sempre uma alegria muito grande poder contar com a sua companhia em mais um episódio do nosso podcast. O nosso podcast tem como objetivo trazer histórias que inspiram, histórias que possam elevar a sua fé, histórias que te movam aí para que você tire aquele projeto que está engavetado e talvez você precise de uma palavra que seja de afirmação, para que você receba esse encorajamento e se posicione naquilo que Deus colocou no teu coração, para que você possa desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida. Não se esqueça de fazer inscrição no nosso canal, deixe o seu like aí, nós já estamos com 973 pessoas inscritas no nosso YouTube, precisamos aí chegar a 1.000 pessoas nos próximos dias e nós contamos com a sua participação. Não deixe de visitar o nosso Instagram, @vocêoconteúdo, tem muitos insights lá, eu tenho certeza que vai elevar a sua fé, vai trazer uma palavra de encorajamento para o teu coração, vai virar uma chave aí na sua vida, vai mudar algo aí que você precisa, eu tenho certeza que algo vai acontecer contigo quando você visitar lá o nosso Instagram, @vocêoconteúdo. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. Como sempre eu digo, Você é o Conteúdo sempre traz pessoas relevantes, sempre traz pessoas muito especiais. O primeiro nome dela quer dizer amada de Deus. O segundo nome dela quer dizer ilustre. Olha só, ilustre, o segundo nome dela. Ilustre brilhante. Rapaz, essa pessoa que hoje nós estamos recebendo aqui é uma pessoa que tem uma história que eu tenho certeza que vai ser de grande relevância para a sua vida, de grande encorajamento para que você se posicione em algumas atitudes necessárias para que você mude a sua história, mude a sua jornada, mude o seu destino. Hoje nós estamos recebendo aqui a vereadora Maria Clara. Seja muito bem-vinda, Maria Clara. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande estar nesse ambiente com você, que é uma pessoa que é referência para nós, para a nossa cidade, para esse tempo. Então, agradeço de coração o convite e a confiança de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Que legal, que legal. Maria Clara, você foi a vereadora na história de Paranavaí, eleita mais jovem da história. Exatamente. Como é que foi a sensação de ser eleita? Você já está na segunda gestão, né? Então você já teve na primeira gestão 4 anos, agora está partindo já para o segundo ano da segunda gestão, né? E como é que foi essa história? Da onde que veio essa inspiração? Era um sonho de criança ser vereadora? Eu tenho certeza que não. Mas aonde que você teve esse insight que virou essa chave a ponto tal de você se tornar uma vereadora? Pastor, eu vejo que foi muito um cuidado de Deus me direcionando para aquilo que Ele tinha para a minha vida, que não tem a ver comigo, né? Tem a ver com o plano dEle, o propósito dEle. Eu sempre gostei de servir, sempre gostei muito de ajudar, e eu cresci tendo acesso a várias realidades diferentes, principalmente por ter vindo da rede pública de ensino. Sim. E também por ter uma mãe professora, servidora pública a vida inteira. Minha mãe trabalhou em torno de 16 anos no SENS, que é o Centro de Socioeducação para Menores Infratores. Então, lá a realidade ela era bem sofrida, sabe? Você via adolescentes, pessoas jovens já envolvidas na criminalidade, muitas vezes, na maior parte, na verdade, com famílias desestruturadas, com oportunidades que nem todos têm. Então, assim, com falta, né, de oportunidades. Então, isso gerava no meu coração uma vontade de, sei lá, poder fazer alguma coisa para que as pessoas pudessem ter aquilo que eu tenho, de alguma forma, né, vivessem isso. Enfim, então, eu sempre estive muito atenta a isso, eu tinha esse senso de justiça no meu coração. Que legal. E eu acreditava, na realidade, que isso caminharia somente para a área do direito. Sim. Porque hoje eu sou formada, bacharel em Direito, me formei ano passado, e eu
tinha na minha cabeça que esse desejo, esse anseio por justiça é porque justamente eu tinha no meu coração de que para você fazer a diferença em alguns meios, você precisa estar lá dentro. Uau, E foi o que me fez escolher o direito. E eu achava que seria isso, que era por isso que meu coração queimava dessa forma. Que legal. E a minha mãe sempre envolvida ali com o mundo político também por conta do funcionarismo público, né? Por estar lá dentro. Mas nunca com cargo efetivo, nem concorrendo a nenhum cargo político. Mas ela também me ampliava muito a mente por esse lado, abria os meus olhos nesse sentido. E um dia ela me perguntou, filha, por que você não coloca seu nome à disposição como candidata a vereadora? Falei, mãe, como assim? Eu não tenho nem cara de vereadora. Eu mesma me subjuguei, né? Eu disse não. Porque quando você pensa em político, parece que automaticamente vem na nossa mente uma imagem ali de uma pessoa mais velha, normalmente homens. Então, assim, eu jovem, mulher, era totalmente alheia ao cenário. E eu tinha tantos medos, tantas inseguranças, e um medo besta, mas é o que faz a diferença no meu trabalho, é a comunicação. Eu tinha pavor de falar em público. Uau. Tinha pavor de plateia, pegar microfone, isso tudo para mim era muito desesperador. Então, era uma coisa que já me afastava mais ainda. Mas foi isso, esse foi o primeiro contato ali, a primeira experiência com esse assunto em específico. Mas o que mudou realmente a minha visão e fez eu me posicionar para estar onde eu estou hoje foi ter tido uma experiência com Deus. Uau. No começo de 2020, eu fiz uma oração no meu quarto. Eu estava naquele dia me preparando para sair com alguns amigos, era virada de ano mesmo. Sim. Eu já tinha sido batizada, eu fui batizada em 2018, tinha aceitado Jesus, todavia eu não firmei, eu não enraizei. E eu venho de uma família muito diversa espiritualmente. Então, a minha família materna é católica, meu avô materno ele era pai de santo, meu avô paterno pastor. Eu cresci, na realidade, acreditando em tudo e eu não acreditava em nada no final das contas. Mas eu senti assim que existia um Deus que era poderoso. Eu sabia que existiam experiências que eu poderia viver. Eu só precisava encontrar isso. Eu não sabia como fazer. Então, logo depois que eu me batizei, acabei voltando às minhas práticas antigas por não ter me firmado. Só que em 2020, em especial, eu estava vivendo o auge assim da juventude, fazendo faculdade, ia para muitas festas, muitos eventos, trabalhava com divulgação. Então, tudo que tinha de evento na cidade, a gente recebia convite para divulgar, para falar sobre. E essa era a minha vida. Saía, bebia, usava droga. Esse era o rolê. Uhum. E eu chegava em casa, deitava a cabeça no travesseiro, eu estava vazia. Meu Deus. E aí eu tive esse choque de realidade. Eu falei, poxa, o mundo fala que se você fizer tudo isso que eu estou fazendo, você vai ser feliz. Por que eu não estou feliz? Por que eu sinto que está faltando alguma coisa ainda? Se eu tenho tudo, né? Se eu tenho pessoas, eu tenho tudo aquilo que eu quero. E aí foi onde eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, se o Senhor existe, verdadeiramente eu quero te conhecer com as minhas experiências. Porque até agora eu só tinha ouvido falar. Sim. Não tinha tido aquela coisa da convicção, sabe? Sim. Aquele face a face com Deus. Sim. E logo após isso, pastor, eu mesma comecei a buscar. A gente já entrou em pandemia, foi tudo muito rápido. E eu lembro que eu pesquisava na internet o que era ter vida com Deus, o que era ter relacionamento com Deus. Eu assistia aqueles vídeos bem coach, assim, né? Sim. Tipo, de SOS, de ajuda mesmo. Eu precisava disso. E eu senti que algo começou a ser gerado no meu coração. O Senhor começou a falar comigo sobre obediência. Legal. Eu comecei a ter experiências individuais mesmo com Deus, porque a gente estava trancado em casa. Então, não tinha momento mais de secreto do que a pandemia, que foi o que nós vivemos. E a vontade pela política, ela começou a aflorar, assim, foi tão rápido, tão rápido. Eu estava apavorada, porque eu tinha muito medo. Como eu disse, eu tinha várias inseguranças, sim, mas aquilo queimava no meu coração. Eu até falo que eu não conhecia muito de Bíblia, mas eu sabia que em algum lugar estava escrito que de Deus era o querer e o efetuar. Uau. E que eu sabia que o Senhor, ele sabia que eu não tinha convicção de entender 100% o que Ele queria de mim, porque eu estava aprendendo a ouvir a voz dEle.
Então, eu decidi acreditar nisso, que se eu estava sentindo aquela vontade que eu sabia que não vinha de mim, porque não fazia sentido, não tinha explicação lógica para uma menina de 19 anos querer se candidatar, Uau. né, nessa cidade, não vindo de família política, não tendo condições nem financeiras, nem a nível de grupo para conseguir fazer uma campanha acontecer. Então, era tudo muito improvável, não era nada circunstancial. Então, eu decidi acreditar, né, que era Deus. Que legal. E eu falei, eu vou caminhar em direção a isso. Que legal. E aí eu tive essa virada de chave, foi tudo muito rápido. Coloquei meu nome à disposição do partido, na época era o MDB, fui muito acolhida, muito abraçada. E aí eu fui vendo as coisas acontecendo. Que legal, que legal. Você fala de experiência com Deus, né? Geralmente nós temos esse evangeliquez de falar de experiência com Deus, né? Mas tem pessoas que estão nos assistindo que não têm esse entendimento, né? Assim como você não tinha, né? E tal. A maioria das pessoas, quando fala, teve uma experiência com Deus, que experiência foi essa? Como é que é a experiência com Deus? A gente fala assim, às vezes, Deus falou. As pessoas me questionam, mas pastor, como é que Deus fala? Como é que é essa experiência? Como foi a sua experiência com Deus? O que você sentiu? Você ouviu alguma coisa? Né? Algo aconteceu dentro de você que te deu essa percepção de que era Deus que estava te movendo para alguma coisa mais forte? Como se deu essa experiência de Deus, a qual você diz aí que virou a chave? Foi literalmente eu entrar no meu quarto e eu sentia. É algo até difícil de explicar, porque eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo, mas eu estava tendo uma convicção de que aquilo vinha do Senhor. A sensação que eu tinha era que Deus estava falando, eu ainda estou aqui, eu ainda tenho um plano para você. E eu me senti muito amada ali, coisa que eu não me sentia há muito tempo. Então, foi tudo assim, foi um mix de emoções, de sensação. Tanto que eu passei o meu 1 de janeiro de 2020 em casa, no meu quarto, eu não saí mais. Fiquei lá chorando, na presença do Senhor, sem entender o que estava acontecendo, mas sabendo que aquilo era um momento que era Deus que estava proporcionando, não tinha outra explicação. Sim, eu vivi uma experiência similar, então por isso que eu explorei um pouquinho mais, até mesmo para as pessoas entenderem, porque nós vivemos num mundo hoje muito carente de Deus. E muitas pessoas não têm esse direcionamento para que tenha esse encontro como você teve. Né? Você que está nos assistindo, que ainda não teve uma experiência com Deus, está aqui a deixa da vereadora Maria Clara, né, de como ela teve uma experiência com Deus. Talvez você esteja se sentindo vazio, talvez você esteja sentindo uma necessidade de algo mais na sua vida, e talvez isso seja um vazio que só Deus pode preencher. Né? A Maria Clara contando a experiência dela aqui pode ser talvez uma forma de te direcionar para que você tenha um encontro real com Deus. Maria Clara, essa sua gestão, essa segunda gestão como vereadora, está sendo um pouco diferente, né? Porque você hoje representa dentro da Câmara de Vereadores, né, o governo executivo, né, representa o prefeito e a prefeitura, né, com toda a sua estrutura, né, e também assumir um cargo que é um pouco complexo, né? Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? E tal. São duas responsabilidades, aliás, três responsabilidades. Uma que você representa o povo, outra que você representa o governo executivo da cidade, e terceira, que você tem que criar defesas fundamentadas em leis que beneficiem a comunidade. Né? Como é que tem se dado isso? Como é que você tem lidado com essas três responsabilidades, não pela sua juventude, não quero colocar aqui em xeque a sua juventude, eu conheço a sua sabedoria, o seu conhecimento, até mesmo porque eu sempre questionei muito que voto não forma um político. Um político, para ser político, ele tem que ter um curso de nível superior, né, de direito, de ciências políticas, ou qualquer um curso que leve ele a ter uma dinâmica social mais efetiva e tal. E você é formado em direito, né? Então, você assume uma pasta
que é totalmente voltada para a questão legislativa da Câmara de Vereadores, né? Como é que tem se dado isso em termos de responsabilidade? É uma experiência muito bacana, pastor, porque é justamente esse o ponto, a responsabilidade do compromisso com aquilo que nós estamos fazendo. Em primeiro lugar, exatamente a representação da nossa população, e eu gosto de bater nessa tecla para que as pessoas sempre se lembrem que nós estamos aqui para servi-los. A cidade de Paranavaí, ela precisa se sentir representada pelo nosso trabalho acima de tudo. Então, a minha função é o interesse coletivo, é prezar pela qualidade de vida dos nossos paranavaenses. Legal. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, como líder da gestão, confesso que também tem sido algo muito novo, bem diferente, porque é você estar mais próximo ainda do executivo, que é quem executa, é quem tira do papel as políticas que a gente precisa que aconteçam dentro de um município, dentro de uma administração municipal. Então, o papel do vereador, pastor, na prática, sim, é legislar e fiscalizar. Todavia, fica muito mais a parte da fiscalização do que da legislação em si, no sentido de eu vou criar uma lei que já vai ter um retorno imediato para a população. Depende muito. Normalmente, os serviços que a gente vê que a população já recebe de cara é o executivo que propôs, é o executivo que tem autonomia para fazer. A simples implantação de um quebra-molas, por exemplo. É o executivo que tem autonomia, o vereador não pode fazer isso. Então, estar bem próxima do executivo é as portas estarem mais abertas ainda para tudo aquilo que a gente viu, eu em especial ao longo desses últimos 3 anos do meu mandato passado, sendo executado também, porque o Maurício ele tem abraçado muito, ele é uma pessoa que ouve, ele tem sido muito solícito. Então, é ter a possibilidade desses sonhos, desejos que a nossa população tem através do nosso trabalho, de serem realizados. Então, está sendo novo, uma descoberta muito grande também, mas sempre com um foco no nosso munícipe, sabe? Esse sempre vai ser o nosso ideal e a premissa no qual nós iremos partir. E assim como a presidência da CCJ, né? Que hoje é uma das comissões mais importantes da Câmara, justamente porque ela analisa a constitucionalidade dos projetos, tanto dos vereadores quanto do Executivo. Então, o projeto ele precisa estar de acordo com a Constituição Federal, com a nossa lei orgânica municipal e, enfim, está dentro das diretrizes legais, né, no geral. É difícil falar em palavras mais fáceis, eu estou aqui, tentando. A gente vai se acostumando com o meio, né, com a formalidade. Mas, enfim, a gente não pode ir contra aquilo que a nossa Constituição ela traz para nós. Sim. E a CCJ foi uma comissão que eu tive muita dificuldade de ingressar no último mandato. Foi bem desafiador para mim esse começo na vida política, justamente porque até que as pessoas confiem no seu trabalho dentro mesmo da instituição, não fora, porque eu já tinha sido eleita, né? Eu fui eleita com 764 votos. Mas quando você entra no sistema, você também precisa conquistar a confiança dos seus pares. Esses 764 votos foi a eleição para a comissão? Foi a eleição para vereadora. Em 2020, foi a quantidade de votos que eu tive. Em 2000 e só que eu não assumi no ano da eleição, eu assumi um ano depois. A gente pode até entrar nesse tópico daí para eu destrinchar um pouco mais. Você foi eleita com 1.473. Isso, 473 nesse mandato. 1.000 votos, né? Pois é, eu quase dobrei a minha votação. Que isso, que legal. Só que daí, mesmo eu já tendo sido eleita, quando eu entrei ali no Legislativo, eu tive uma certa dificuldade de conseguir participar ativamente. Então, eu ficava como suplente da CCJ, por exemplo. E sair de suplente para hoje presidente é algo que me deixou muito alegre, principalmente pela confiança dos vereadores, sabe? Sim. Dos meus colegas que estão ali, os vereadores novos que chegaram também, porque eles precisam votar. Nós votamos pelas comissões dentro da Câmara, né? Então, a responsabilidade ela é bem grande. E a gente tenta ser bem transparente, trazer todo mundo para perto, explicar aquilo que precisa ser explicado, deixar tudo muito claro, sabe? E prezando por aquilo que é legal. Então, nosso trabalho ele tem sido dessa forma. Bacana. Mas é assim, eu penso, o desafio que e a complexidade
não somente lá dentro, mas também quando se trata do munícipes, né? Quando se trata da população. O olhar da população para dentro, né? Principalmente da Câmara de Vereadores, que elabora projetos para benefício da população, né? E fiscaliza se está sendo executado realmente como aquilo que foi proposto, se os resultados estão sendo realmente benéficos para a população e tal. Mas tem coisas assim que acontecem que parece que não para a população, né? Parece que não está dando certo, parece que não está fazendo nada, né? E tal. Não se vê, não se torna tão notória, né? Algumas execuções do Poder Legislativo, né? Parece que não é notório. E tem pessoas que dizem assim, mas o vereador, o que o vereador faz? Não faz nada, Não vai faz uma nada. vez só por semana. Mas tem uma importância muito grande. Tem um poder de interferência em mudanças significativas de uma forma extraordinária. Como você vê isso, essa visão da população? Exatamente, pastor. É uma tecla que eu também gosto muito de bater. Desde que eu assumi o mandato, na verdade, eu trouxe como uma missão, principalmente, compartilhar um pouco da rotina do legislativo para que as pessoas entendam um pouco, sabe? Tenham acesso. É uma rotina bem desgastante, ela é bem intensa. Não é simplesmente ir lá na Câmara uma vez por semana, só na sessão ordinária, que por si só tem uma importância muito grande, porque é onde os projetos que vão atingir a população são votados. Então, desde projetos simples até projetos muito complexos que interferem em saúde, educação, assistência social, passa pelas nossas mãos nas sessões ordinárias, sem contar a parte das comissões, né, que tem toda uma sistemática, a gente tem um regimento interno que a gente precisa seguir, é tudo muito bem organizado para que o cidadão paranavaense, o cidadão no geral, ele não seja prejudicado. Então, é uma rotina de dedicação quase que exclusiva. Eu agradeço que eu tenho bastante oportunidade de poder vivenciar isso 100%. Então, desde que eu assumi o mandato também, eu vivo o legislativo. Eu abri mão da minha vida para servir a população. Eu faço isso com o maior prazer, não é um peso nem nada. É algo que eu escolhi e que eu posso fazer. Eu tenho essa condição. E, ainda assim, eu não consigo dar conta de toda a demanda que tem. Mesmo fazendo apenas isso, me dedicando somente ao legislativo, as demandas elas são tantas que eu sozinha não dou conta. Graças a Deus nós temos vários vereadores, nós temos uma Câmara muito ativa, eu não fico com todas as demandas, mas só para que as pessoas entendam que a gente tem, sabe? A gente tem muita solicitação, a nossa cidade é uma cidade aí com 95 mil habitantes, ela é grande e tem muito a se melhorar. E nós trabalhamos com assuntos totalmente diferentes, né? Porque a prefeitura ela é composta pelas secretarias, a gente tem Secretaria de Educação, Agricultura, Meio Ambiente, Assistência Social, Saúde, e o vereador, ele não é vereador de uma área só, não é vereador de uma pessoa só, o vereador é de tudo, é da cidade. Sim, sim. Quando se torna uma pessoa pública, você se torna visada demais, né? E as exigências e as cobranças sempre aumentam, né? Muito, né? E lidar com essas cobranças, você sendo jovem, como é que você lidar com essas cobranças da população? Como é que você trata isso? Eu acredito até que Deus também me preparou para isso, porque como eu sou exposta desde muito nova, desde os 15 anos eu trabalho com rede social, eu precisei criar um mecanismo para conseguir receber críticas, para saber o que eu ia absorver e o que eu ia descartar, porque senão eu ia enlouquecer. Imagina, desde os 15 anos, adolescência, você está ali sendo formada, sua mentalidade ainda, você está amadurecendo. Na verdade, está entrando, né, em todo esse processo. Se você não cria estratégias para isso, você enlouquece, porque, principalmente com as redes sociais, as pessoas elas se acham no direito de tudo, de julgar, de apontar, como se fossem senhores e senhoras da razão. Então, eu acho que eu aprendi isso muito nova, sabe? E ter cautela também, sabe, pastor? Não é qualquer coisa que eu falo, não é qualquer coisa que eu exponho. Claro que eu já errei, porque eu comecei isso muito cedo, né? Como eu tô falando. Então, não sabia o que eu tava fazendo. Eu pegava o celular ali, eu gravava, eu falava. E aí, por um lado, também é bom que a galera acompanhou toda a minha mudança, tudo aquilo que Deus fez na minha vida, quem eu era antes, quem eu sou hoje. Então, para mim, não é vergonha nenhuma. Na verdade, hoje é um testemunho. Mas, claro, aí eu fui aprendendo, né, com o passar do tempo.
E Deus tem trabalhado muito isso em mim também, pastor, de que o importa, no final das contas, é quem Ele diz que eu sou. Uau. Não é quem as pessoas dizem, Sim. não é o que as pessoas esperam. E, automaticamente, quando você faz aquilo que agrada ao Senhor, você tem um impacto na sociedade positivo. Porque é baseado em valores e princípios que são eternos, né? Não é passageiro. Não que nós somos perfeitos, longe disso, eu tenho muitas falhas, mas é a gente tentar ser mais parecido com Jesus, sabe? Então, eu tento partir dessa premissa para que eu consiga levar essa caminhada, para que a minha identidade esteja firmada em Cristo, não no que esperam de mim, o que é fácil a gente desestabilizar quando você é avisado, quando você está numa condição dessa, mas para que eu também não passe um testemunho que não seja legal, sabe? Não dê um bom exemplo daquilo que o Senhor tem gerado em mim, que é uma mudança que é de dentro para fora. Então, é esse equilíbrio aí que eu tento viver. E eu acho que eu consigo lidar muito bem, porque eu olho para o outro como se fosse eu me coloco no lugar. Às vezes a gente tem algumas críticas que são difíceis, né? A forma que as pessoas falam, de forma agressiva e tudo mais. Mas eu tento pensar, o que está levando a pessoa a falar daquela forma? Qual é a dor dela para ela chegar nesse ponto? Uau, que legal. E eu tento olhar assim, sabe? Com amor. Que bacana. Você falou de inspiração, de valores. Quando se trata de valores e inspirações, de onde vêm os seus valores e as suas inspirações? Aonde estão fundamentados? Você falou de Cristo, bacana, Jesus, legal, não tem, é a maior referência da nossa vida. Mas quando se trata de seres humanos, né, de onde que vêm os seus valores e as suas inspirações? A minha família mesmo, pastor. Eu venho de uma família de mulheres muito guerreiras, muito batalhadoras, que abriram mão de muitas Posso coisas. citar uma? Pode. Dona Teresa. Dona Caramba, Teresa. que firmeza de caráter, né? Ela é Aquela mulher extraordinária. um exemplo que abriu mão assim da vida dela, inclusive do sonho dela de ser enfermeira, de cursar enfermagem para cuidar da família, para cuidar do restaurante da família, para colocar comida na mesa. E a minha avó foi Melhor assim, costela da cidade. da cidade. Não tinha igual. Meu Ela Deus. ama, ela sempre foi apaixonada pela cozinha. Essa parte ela levou com muita leveza, mas ela tinha sonhos, ela tinha vontades e ela precisou abrir mão para que a gente pudesse chegar aqui. Assim como a minha bisa também. A minha bisa ela foi alfabetizada com 80 e poucos anos pela educação de jovens e adultos. Meu Deus. Então, ela trabalhava na roça, era outra pessoa que cuidava da família. Agora, a geração da minha mãe e dos meus tios, eles puderam estudar, minha avó deu condição. Então, minha mãe é professora, tem várias graduações. Extraordinária. E ainda assim, abriu mão também de muita coisa, porque foi mãe nova, casou cedo, separou cedo e precisou dar tudo de si para que não faltasse nada para mim. Então, não tem como eu não falar delas. Elas são os meus primeiros referenciais, né? Aquelas que eu olho como um espelho mesmo. E que, desde pequenininha, eu sempre ouvi minha mãe falando sobre caráter. Filha, tenha caráter. Caráter é uma coisa que ninguém tira da gente. É você permanecer naquilo que é correto, que é seu, que é do outro. Então, eu cresci ouvindo isso e nesse contexto. Que legal. O que você faz? Eu estou aqui pirado, com tanta responsabilidade, com tanta coisa que gira em torno de você, da sua cabeça aí, né? A pressão é grande. O que você faz para cuidar das suas emoções? Graças a Deus eu faço terapia desde os meus 15 anos, pastor. Ó, por isso que eu tô dizendo, cara, se não é Deus é o quê, né? É uma preparação que vem da vida inteira. Porque senão é fácil a gente pirar. E ainda mais com toda essa tecnologia que a gente tem, eu volto na tecla das redes sociais, porque é o contexto que eu mais estou inserida. Uau, que legal. É um padrão que é exigido de nós, de todos nós, que é muito inalcançável, né? Você tem que ser perfeito, você tem que dar conta de tudo, você tem que fazer tudo. Isso entra no nosso coração de uma forma muito fácil. Então, se você deixar, se você não se cuidar, não olhar para dentro, você pira muito facilmente. Então, eu faço terapia, faço meu tratamento psiquiátrico, o relacionamento com Deus também, isso é essencial. E eu acho que é bacana a gente quebrar esse tabu de que
cristãos, pessoas que têm vida com Deus não têm problemas. Nós temos problemas mentais também, dificuldades da alma, da mente, a gente tem, a gente luta contra. E graças a Deus que o Senhor capacita pessoas boas, né, bons profissionais para nos auxiliar nessa caminhada que é a vida. Então, tudo aquilo que o Senhor deixou como instrumento para nós, eu faço bom uso para que eu consiga ter um melhor desempenho. Que legal. E autocuidado, né? A maioria das pessoas, quando se fala de autocuidado, elas pensam logo na estética. Né? Eu vejo que você se cuida muito bem exteriormente, lógico. Uma pessoa pública, né? Das mídias sociais, foi o seu berço, né? E tal. Então tem que colocar aquele filtro, né? A Rafa é a rainha do filtro, viu? Ela é a rainha do filtro. Tudo ela coloca um filtro. Hoje, graças a Deus, as mídias sociais facilitam, né? Deixam o feio bonito, né? Ou pelo menos melhor arrumadinho, né? A maioria das pessoas hoje, quando se fala de estética, elas estão pensando muito no físico. Né? E tem a doutrina do culto ao corpo. Não que isso seja ruim, né? Mas tem gente que excede. Né? Tudo que excede, tudo que vai além, não é muito bom, não é bom. Né? Então, assim, no teu caso, quando se trata de autocuidado, tu pensa mais na estética? Não, pastor, é de dentro para fora mesmo. Uau, é o que eu entendo, é a junção ali da espiritualidade com a saúde mental. Eu acho que é o principal, né? E também reflete, porque, por exemplo, quando você entende que você é templo do Espírito Santo, que você precisa estar bem para completar a jornada, para você cumprir com maestria o propósito que o Senhor tem para você, automaticamente você vai se alimentar melhor, você vai fazer uma atividade física. Legal. Isso vai ser bom para sua mente, isso vai ser bom para o seu exterior. Legal. Então a gente não fica a desejar, sabe? Então é isso que eu entendo como autocuidado hoje. E eu já até faço uma confissão aqui, que eu demorei para me posicionar no sentido de cuidar mais de mim. Eu sou aquela pessoa que, a hora que você precisar de mim, eu vou falar sim. Mas às vezes que eu preciso de mim, aí eu sempre me deixava de lado. E aí foi onde o meu corpo começou a dar sinais de que eu não estava bem, a minha imunidade muito baixa, sempre ficava internada. É que eu não compartilhava tanto esses períodos da minha vida, mas o pessoal no hospital conhecia meu nome, já tinha minha ficha, porque eu sempre ali no 220 fazendo tudo para todo mundo. E aí tinha uma hora que o meu corpo tiltava, né? Ele dava pane. Daí foi onde eu comecei a fazer meu tratamento certinho, alimentação. Eu tenho a doença celíaca, que é uma doença autoimune, então eu não posso nada com farinha de trigo, nem aveia, nem cevada. Então eu preciso já ter uma alimentação mais restrita e melhor, né, ao longo do dia. E como era tudo sempre muito corrido, obviamente que eu não priorizava isso. Aí eu apanhei da vida, o Senhor me deu uns ensinamentos, na verdade. E aí hoje eu entendo isso, sabe? Que é essencial. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar o próximo. Sim. É legal. Nós paramos de falar um pouquinho da Maria Clara, vereadora, e estamos falando um pouquinho mais da Maria Clara, pessoa, né? E tal. Você já deixou de fazer alguma coisa por causa da opinião dos outros? Ai, com certeza. Como é que foi isso? Aí eu até confesso que esse é um assunto que até hoje eu não sei muito bem o que é 100% certo, até onde está errado, porque eu me preocupo com o meu testemunho. Então, isso é uma coisa que importa muito para mim. Não que eu vá ser alguém ou fazer algo que não seja da minha natureza, mas por medo, às vezes, de escandalizar o evangelho, aquilo que o Senhor tem gerado em mim, como eu falei, tem coisas que eu evito. Eu evito expor, eu evito fazer. Mas de coisas que teriam um impacto muito grande na minha vida, eu acho que não. Eu sempre fui curiosa de tipo assim, se eu quero fazer, se dá para fazer, eu vou tentar. Então, nesse sentido, eu sempre fiz o que deu na telha. Mas, por um outro lado, eu me preocupo, sim, com aquilo que as pessoas pensam. Legal isso, sabe por quê? Tem um texto bíblico que diz, né? A Bíblia diz assim, não que seja carne, né? Mas se comer carne escandaliza seu irmão, é melhor que você não coma, né? E tal. Então, assim, tem coisas que realmente, na posição a qual você está,
embora sendo nova, né, nós entramos naquele texto de Paulo, né, em Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Né? Então, respeitar o outro, a estrutura do outro é fundamental. Mas nós vivemos num mundo muito individualista, muito egoísta, né? Pluralista, secularista, né? E tal. Nada é verdadeiro, não existe uma verdade absoluta, né? Relatividade. Hoje nós estamos no mundo aí do relativismo. Né? Então, viver nesse mundo complicado, às vezes também nós represamos, né, atitudes nossas por causa da opinião dos outros. Isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Atitudes nossas por causa da opinião dos outros que poderiam mudar muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Né? Como é que você vê isso também? Você deixa de fazer aquilo que verdadeiramente é importante, embora exista o contra, mas que você vê que realmente vai ter uma valia na representatividade sua perante a sociedade. Por causa da opinião dos outros, não? Não, aí a gente vai para o jogo mesmo, Vamos lá. Coloca o medo de lado e vai para cima. Eu acho que toda a minha jornada até aqui foi muito válido isso e gerou isso em mim porque eu precisei, lá em 2020, colocar medos e inseguranças de lado para conseguir dar esse passo. E em situações que para mim eram muito grandes, que eu nunca me imaginei que eu ia conseguir vencer, sabe? Que eu não me via capaz, eu não via que eu tinha condição para isso. Então, uma vez que eu fiz isso, que eu me dispus a sair da minha zona de conforto, dessa amarra de querer agradar todo mundo, foi libertador. Porque hoje eu já não tenho, nada me assusta tanto. Sim. E eu sei que o Senhor vai estar comigo também, então, mesmo que der um pouco de medo ali, o Senhor ele vai suprir a minha necessidade, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, com base naquilo que Deus me direciona, a gente vai pro fight sem medo nenhum. Um político pode dizer não? Pior que pode. É difícil, né? Porque, assim, aí é onde que pega. O que pesa mais? Com base no quê, né, que eu vou dar essa resposta? Tem a ver com só porque é o que o outro quer ouvir, o sim? Ou é porque eu realmente quero dizer aquele sim? Então, aí você tem que fazer essa análise. Eu precisei aprender a dizer não, pastor, justamente porque eu vejo a política de uma forma diferente daquela que foi construída por muito tempo. Aquela política do assistencialismo, aquela política do vereador oferecer migalhas para a população, de um extremismo, de uma coisa que não é o que a função ela diz que nós devemos fazer. Eu estou aqui para representar o todo, eu estou aqui para mudanças que sejam grandes, que sejam substanciais, que às vezes não vão vir agora. Mas daqui a um tempo vai vir. E quando vier, vai ser para todos, não vai ser para um, porque esse um vai me dar o voto dele depois. Então, era muito mais fácil, quando as pessoas vinham me pedir favores, eu pegar e falar, sim, vamos dar um jeito, vamos tentar. Mas não é o que eu acredito. Eu não acredito que o Senhor me colocou aqui, me trouxe até aqui, para fazer aquilo que sempre foi feito. E que a gente não vê, sinceramente, um resultado voltando para a população. Porque se a gente enxergasse isso, a gente não teria uma população muito desanimada com a política como está hoje. Então, custa. Claro que custa. A porta ela é mais estreita, mas vale a pena. Uau. É um legado que a gente está construindo, então eu prefiro arriscar nesse sentido. Existe alguma coisa que você gosta de fazer por você mesmo? Fala aí um pouquinho. Olha, sabe que eu estou aprendendo isso também, pastor? Eu tenho descobrido, assim, hobbies. Até tinha, né, uma pergunta sobre isso. Eu gosto de jogar beach tênis. Uau, que legal. Estou descobrindo isso agora. Eu tenho gostado de fazer atividade física. Eu achava que não, tinha pavor de academia. Agora eu estou gostando. Então, assim, são coisas simples, mas que de verdade, pastor, eu nunca parei para olhar para mim. Isso é muito louco, porque eu ainda sou jovem, né? Eu tenho 23 anos. Mas eu cheguei num momento da minha vida onde eu olhava assim para o redor e eu não me encontrava. Só tinha o outro. Mas ainda assim, eu amo pessoas. Você se anulava?
eu acho que eu me anulava. Eu não pensava em mim. Eu preferia fazer pelo outro do que fazer para mim. Eu sempre fui assim. Só que é uma coisa que eu ainda gosto. Sim. Mas hoje eu me cuido. Até porque a Bíblia fala, né? A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu não me amar, como que eu vou amar o meu Não tem próximo? como. Mas eu tenho encontrado um equilíbrio nisso. Só que, sim, ainda faz parte da minha essência. Amar. Eu amo pessoas, então Legal. isso é meu. E perspectiva sobre fé e espiritualidade. Você falou muito de Deus, falou muito da experiência que você viveu com Deus, falou muito da tua transformação, da mudança que você teve na sua vida, mas hoje, com essa maturidade que você adquiriu, quais são as suas perspectivas sobre fé e espiritualidade? Não sei viver uma vida sem Deus, tanto que a minha oração sempre foi: Senhor, eu quero ir aonde o Senhor for comigo. Se o Senhor não estiver, não faz sentido eu estar. Então, eu sempre fui muito franca e abri muito meu coração com Deus em relação a isso, porque eu não queria me perder ao longo do caminho, sabe? O Senhor curou meu coração e me restaurou de situações que eu achava que eram impossíveis de serem curadas e restauradas. E eu tinha muito medo também de perder isso. Uau! E é até um versículo, né? De que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Então, para mim, isso é tudo. Tanto que eu tenho convicção de que o Senhor me trouxe até esse lugar que eu estou hoje, que isso é um propósito dele, e eu vou até onde ele me falar. Que legal. Se o Senhor chegar em mim hoje e falar: Maria, o que eu tinha para você era até aqui, você serviu a sua cidade, você fez o melhor que você pôde, era isso, a sua contribuição era essa, eu vou entender. E se o Senhor pedir para eu fazer outra coisa, eu vou fazer. Isso pode parecer loucura para quem não vive vida com Deus, ou para quem não tem esse tipo de experiência, Sim. mas eu sei de onde Deus me tirou. Uau! Então eu sei que nada vale a pena. Uau. Se a gente tiver que perder a presença do Senhor. Então, para mim, é tudo. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas é o que nos traz ânimo, é o que nos traz esperança, principalmente em dias como os que a gente tem vivido, né? Se a gente não tiver esperança, você desanima. Se eu não tiver fé, se eu não tiver esperança, hoje, dentro do sistema político, mais ainda, porque realmente é desafiador. Muitas vezes é pior você estar lá dentro do que aquilo que você ouve falar aí fora. E a gente já não ouve muitas coisas legais. Sim. Então, isso é o que firma os meus pés, sabe? É o que me traz essa certeza e me faz continuar, sabe? Que legal. Visão de futuro. Você falou sobre a fé, a certeza das coisas que se esperam. Né? O que você vê no seu futuro? O que você vislumbra? O que você pensa para o seu futuro? Qual é a sua visão de futuro? Eu quero continuar servindo, pastor. Uau. Hoje eu estou no Legislativo Municipal. Eu, sinceramente, não sei onde o Senhor vai me levar no sentido de carreira política, se for para isso ser construído. Sim. Todavia, eu não tenho pressa, sabe? Eu quero poder ser útil. Então, eu quero ir até onde eu conseguir, até onde eu tiver força, até onde o Senhor me capacitar. E eu sei que, sendo na política ou não sendo na política, eu não consigo parar de ajudar. É uma coisa que faz parte da gente. Eu amo isso, tanto que antes mesmo de estar nessa posição, eu lembro, eu tinha acabado de entrar na minha igreja e viver no corpo de Cristo, aquela coisa toda, até cheguei no meu pastor e falei: pastor, eu quero fazer missão, eu quero servir. E o pastor Giversino, muito sério, com os pés no chão. Sim. Filha, calma, vamos aprender sobre a palavra primeiro, vamos entender. Isso. Mas a minha intenção, meu desejo genuíno era ajudar, era servir. E se tivesse coisa na igreja de segunda a domingo, eu estava na igreja de segunda a domingo. Uau. O que me dá prazer é ajudar. Próximo. Então, independente do que vier, eu vou fazer com o maior gosto, maior prazer. Sim. Dicas e conselhos. Maria Clara, é assim, é interessante porque, embora eu vou bater nessa tecla, tá? Que você é nova, né? E tal. Isso é bom, né? Mas é isso. Mexe com o seu brilho, né? É nova e tal. Embora você seja nova, você viveu muitas experiências na sua vida que te deu uma maturidade que faz uma grande diferença. Eu digo que maturidade ela é forjada de acordo com as experiências vividas.
né? Maturidade não está na idade. Tem pessoas que têm uma certa idade, tipo 40 anos, 45 anos, 50 anos, mas tem uma mentalidade de um adolescente, de um jovem, não amadureceu o suficiente. Mas quando a gente entende sobre maturidade, a gente chega à conclusão que tem pessoas que são novas, mas viveram experiências que foram significativas, a qual formaram a sua estrutura de caráter, né? A sua personalidade foi forjada também. Sim. E ela passou a ter atitudes que realmente denotam que ela é uma pessoa experiente, madura e sábia para lidar com vários tipos de situações. Né? E no teu caso? Conselhos que eu poderia dar baseado nisso. Eu acredito que é você ser ousado diante das dificuldades, não deixar com que elas te afetem ao ponto de te paralisar. Sim. Sabe? Eu sou um exemplo de uma pessoa improvável, eu tinha tudo para dar errado, por incrível que pareça. Uau. E eu decidi permanecer, eu decidi ter esperança. E, claro, não tem como eu dar outro conselho que não... Encontre Jesus no meio da sua caminhada, sabe? Uau, entregue sua vida a Ele, porque foi Ele que abriu os meus olhos. Sim. E que me trouxe essa perspectiva. Sim. Daquilo que eu mesma não enxergava. Eu não acreditava muito em mim. E o Senhor, Ele veio, Ele me mostrou que não, que Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito, planos de bem, não de mal, de nos dar esperança e um futuro. E com base nisso, tudo aconteceu, sabe? Legal. O que eu precisei fazer foi abrir o meu coração para receber, pegar o medo e colocar de lado e continuar caminhando. Eu faço a minha parte, não fico esperando cair do céu. Então, eu me dedico, eu aproveitei todas as oportunidades que me apareceram, sim, eu não me prostrei àquilo que era mais fácil, eu decidi mesmo me levantar e ir para cima, sabe? Que legal. Então, eu acredito que a nossa visão, principalmente para a nossa geração, para a juventude, ainda precisa ser essa, sabe? Do conhecimento. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Verdade. Então, a gente vive essa era do digital que é tudo tão rápido, tudo tem que ser na nossa hora. As pessoas querem crescer muito rapidamente, as pessoas querem ter dinheiro como se isso fosse tudo na vida do ser humano. E não é. Sim. Se você não constrói com uma base sólida, na mesma medida que você cresce, você também cai, você despenca na realidade. Então, é preferível que seja um crescimento constante, linear, do que você crescer rápido e depois cair. Mas também não pode ficar paralisado, então sim, tem que dar um passo, independente das circunstâncias. Sim, sim. É interessante isso que você está falando, porque traz uma complexidade muito grande hoje para a mentalidade da população, da geração que a gente está vivendo. Quando você diz assim, o crescimento tem que ser gradativo, onde as pessoas estão pensando que o crescimento é como fogos de artifício. E pô, já explode, já brilha, né? E de repente tudo muda, porque as mídias sociais estão apresentando também desse jeito. Com certeza. Né? Eu vou te dar um método tal, eu vou te dar, clica aqui embaixo, eu vou te dar a maneira para você mudar a sua jornada, mudar a sua vida. Então, assim, a população está sendo bombardeada por esse tipo de informação que, repetidas vezes, vão formando uma mentalidade. As pessoas vão formando uma mentalidade. Tudo aquilo que nós vemos demais tem uma forte tendência a moldar a nossa forma de pensar. Né? E isso traz um certo desequilíbrio. Né? As pessoas, hoje, o mal do século hoje é depressão. Né? As pessoas estão sofrendo aí, deprimidas e tal. Dizem que a depressão é preocupação com o futuro, né? E tal. Os traumas do passado trazem doenças psicomáticas também que criam uma série de reações hoje no ser humano. Então, a gente está vivendo no meio de uma sociedade muito complexa. Como você faz para manter o equilíbrio entre a sua vida pessoal
e a sua vida profissional? Porque, pelo jeito, é bem corrida, é bem pauleira, volto a bater nessa tecla, né? E como é que você lidar com a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Como você mantém o equilíbrio? Justamente por ter nascido já inserida nessa cultura, né, do Sim, tudo é para ontem, eu também enfrentei muita dificuldade, também me encontro no processo sim, de saber parar, de saber separar as coisas. Porque senão a gente não dá conta, nós somos seres humanos, nós temos as nossas limitações, nós somos diferentes, somos pessoas únicas, então por mais que eu exponho, eu compartilho meu estilo de vida nas redes sociais. Quem estiver me assistindo não vai conseguir viver aquilo que eu vivo 100% porque não teve as mesmas experiências, as mesmas oportunidades, não vive o mesmo dia a dia que eu. Então, é importante que a gente tenha essa visão, sabe? Você precisa olhar para si. Eu tenho tentado olhar para mim e enxergar aquilo que eu preciso, que é também parar um pouco, é desligar. Eu tenho tentado fazer isso, desligar principalmente do celular, porque antigamente o trabalho ele ficava no trabalho, hoje em dia a gente leva o trabalho para dentro de uau, casa. é verdade. Isso é muito fácil e isso tem nos adoecido. Porque, sobretudo, você não tem hora para nada, momentos que era para a gente ter ali de lazer, com a família, você acaba perdendo e parece que tudo você meio que faz mal feito, né? Você não faz nenhuma coisa nem outra. Você está na sua casa, você não está dando atenção para sua família, mas você também não está trabalhando 100%. Então, qual o sentido da gente viver nesse automático e tudo tão rápido e tão imediato? Então, eu tenho tentado parar, sabe, pastor? Desligar um pouco, ficar mais com a minha família, com os meus amigos e viver esse momento assim mais silencioso. Visto que a minha rotina por si só ela é muito agitada, isso não tem o que eu fazer, faz parte e eu gosto também de estar em movimento. Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio. E a galera tem que cuidar assim um pouco com as redes sociais, porque principalmente a comparação que é gerada através disso, ela é muito perigosa. Uau. Quais são algumas das tendências emergentes da sua área que mais te animam hoje? Aham, eu tenho ficado bem feliz assim com o novo perfil de políticos que eu tenho visto se levantar, Uau. de pessoas que têm realmente se baseado no interesse coletivo, em detrimento do interesse particular, porque muito se via políticos sendo levantados e perpetuando na política por interesses particulares, no final das contas, que não tinham uma contribuição efetiva e real ali com a sociedade, de querer realmente fazer diferença, de querer realmente ajudar. E hoje eu vejo que as coisas elas estão mudando. Aqui em Paranavaí nós estamos com uma Câmara muito bacana, não criticando as câmaras anteriores, eu venho da legislatura passada também, mas a gente vê um empenho, sabe? A galera movimentada, as demandas elas sendo repartidas, divididas. Então, isso traz esperança, expectativa para nós, porque eu me frustrei bastante no comecinho assim de tudo, quando eu comecei a entender como o sistema funcionava e observando a história, né, que construiu todo o cenário. Então, às vezes eu ficava, nossa, meu Deus, como? Como que a pessoa ela se dispõe a estar em um cargo como esse? Ela tem o voto de confiança da população e ela só pensa nela, e ela faz por ego ou ela faz por qualquer outra razão que não seja a população que acreditou em tempos difíceis de acreditar. Então, eu fiquei um pouco chateada no começo, até que eu comecei a entender, a ver que eu poderia ser uma luz ali também, eu poderia contribuir, a mudança precisa começar na gente, não adianta a gente depositar tudo no outro. E aí a gente vai caminhando, né? Qual foi o melhor conselho profissional que você recebeu? E você pode falar de quem você recebeu esse melhor conselho profissional? Existe esse conselho que te marcou e que até hoje fica latente aí na sua cabeça? Sempre quando você se pega em alguma situação, você lembra, tal. Pastor, sabe o que eu queria lembrar? Quem me disse, mas eu não consigo, mas é a seguinte frase: ouvir mais e falar menos. Eu te juro, parece uma coisa tão besta, tão simples, mas isso me salvou, Fundamental. cara, principalmente no meio político. E aí faz um boom, às vezes, na cabeça das pessoas quando eu falo isso, porque a política parece aquela coisa tão já agressiva, tão. Ai, não sei nem como dizer, parece que falou, levou e tudo mais.
mas não precisa ser assim. E principalmente a gente que quer construir algo novo, algo diferente, você precisa aprender, você precisa entender. Eu tenho, sim, muitas ideias, eu tenho, sim, muitas opiniões, só que eu tenho tentado tomar cuidado desde sempre, muita cautela, porque eu não quero que pareça que eu sei de tudo. Não, porque a gente não sabe. Eu quero aprender, eu preciso aprender com aqueles também que vieram antes de mim. A gente tem as experiências ruins, tem exemplos ruins, mas temos muitos exemplos bons e que vieram de outras gerações nas quais a gente consegue aprender. Então, se eu só falar, como que eu vou dar espaço para o outro me ensinar, para eu absorver aquilo que ele tem a compartilhar, sabe? Então, isso tem sido um diferencial na minha caminhada, tem me ajudado bastante. Legal. E livra a gente de várias frias também, né? Porque às vezes você acaba falando uma bobagem, você pensa em uma bobagem que você não precisa falar, mas que você tá ali pela emoção, você quer falar. Então, me vem essa frase na cabeça: ouvir mais e falar menos. Esse ouvir mais e falar menos se torna bilateral, né? Porque alguém pode pegar o que você diz e usar de arma contra você, né? E tal, ou pode ser para aprender, né? E tal, você se cala para aprender, né? Sim. Essa é a grande realidade. Existe alguma coisa na tua profissão, eu tenho certeza que existe, que é desconhecido ou mal interpretado, que você gostaria que as pessoas soubessem? Pastor, eu acho que, no geral, a visão do vereador, a visão que a população tem do vereador, como a gente já conversou aqui um pouquinho no começo, ela é um pouco distorcida da real importância, do papel fundamental que nós temos ali. Se a gente não tiver uma Câmara ativa, primeiro que o vereador é o primeiro acesso à política que a população tem. Antes de Congresso, que a gente vê deputados federais, deputados estaduais, presidente, governador, o seu primeiro político vai ser o vereador, é aquele que você consegue encontrar na rua, ou deveria, pelo menos, né? E levar os seus anseios, as suas vontades para uma cidade melhor, para um futuro melhor. Então, começa aí. Segundo ponto, se você não tiver uma Câmara movimentada, uma Câmara que trabalhe em prol desse coletivo, mesmo que o prefeito queira executar, ele não vai conseguir, porque ele precisa da aprovação dos vereadores para os projetos dele, né? Então, mais um ponto da importância do vereador. E sem contar que, assim, é um todo, né? O vereador, ele tem esse contato, ele está ali para servir mesmo, para fazer a diferença. E seria muito legal se a população ela conseguisse estar mais próxima, porque o sistema eleitoral, inclusive a premissa da criação do nosso Código Eleitoral, da forma como é baseado no reflexo da sociedade. O sistema político é o reflexo da sociedade. Então, se a gente tem um cenário que não nos agrada, a gente precisa refletir. Por quê? Mas quem que está escolhendo esse cenário? É a população. E se a população já cria uma objeção de eu não gosto de vereador, os vereadores, para mim, não fazem nada. Independente dessa opinião, terão vereadores na próxima legislatura. Então, não é mais válido que a população ela se una ali para entender como funciona, para acompanhar o trabalho dos vereadores, para escolher representantes melhores, do que ela só se ausentar ou, no final das contas, nos 45 do segundo tempo, escolher qualquer pessoa para representar ela, porque aí o cenário não vai mudar e não vai melhorar mesmo. Então, eu acredito que se a gente tivesse mais esse contato, a população tivesse mais interesse em saber o que acontece no poder público municipal, principalmente, a gente não precisaria ficar apavorado em ano eleitoral, não precisaria ser aquela corrida contra o tempo. Porque ao longo dos 4 anos você vai vendo aquilo que, poxa, isso aqui é bacana, o que a Maria Clara está fazendo, isso traz um retorno, é essa política que eu acredito. Ou não, não é nisso que eu acredito, quero outra pessoa no lugar. É importante isso, esse senso crítico. Só que você só sabe quando você vê acontecer, quando você está próximo. Senão, infelizmente, ou ainda você pode acabar sendo usado, no final das contas, como uma massa de manobra, que é o que muitos políticos fazem. Enganar a população com discursos que não são verídicos, mas que mexem muitas vezes na dor, na área sensível do ser humano, que é o que ele quer ouvir, que é o que ele precisa ouvir, mas, no final das contas, não vai
trazer o benefício que a população precisa. Eu vou opinar dentro disso, porque é uma observação que eu faço, e eu sou um falho nisso também, quando tem as sessões importantes na Câmara, que vão decidir pela população, que envolve a população. Você que é vereadora, está lá dentro, talvez você possa me ajudar nessa questão. Eu não vejo uma participação em massa da população, né? E, por não participar, não há informação. E a desinformação, ela gera uma certa insatisfação. A insatisfação gera rebelião, a ignorância, a rebelião por não conhecer, né, e tal, por não saber do que está acontecendo, por não procurar saber, por não procurar se informar. É desse jeito mesmo, você vê dessa forma. Você, quando tem sessão na Câmara, a Câmara fica lotada de representantes da população ou fica vazia? Como é que é isso? Pastor, vazia, meu Deus. Tem sessão que vai 1, 2 pessoas. Uau! E, assim, participação no Facebook, porque nós temos um link também ao vivo, então não tem nem desculpa para, tipo, não participar. Claro que não precisa ser toda segunda-feira, a gente sabe que é a gente que está lá no meio que gosta mesmo disso, porque senão fica maçante, às vezes tem todo esse juridiquês, né? As palavras difíceis, se você não está muito no meio, tem coisa que não dá para entender mesmo. Mas, de vez em quando, é legal, e a gente não tem essa participação, até pelo Facebook, dá lá 15 visualizações, 20, 30 visualizações, em uma cidade de 95 mil habitantes, né? E por isso que eu prezo tanto por compartilhar nas minhas redes sociais. Eu tento fazer o máximo para que as pessoas tenham acesso a essa informação, mesmo que seja na marra, mesmo que fiquem um pouco saturados com o meu conteúdo, para entenderem, ó, estamos trabalhando, a pauta tem sido essa, a gente está tentando trabalhar por essa área, explicando sempre qual é a função de cada um, do executivo, do legislativo, essa independência de poderes, mas que nós trabalhamos em conjunto. Então, a participação ela ainda é ínfima. A gente tem que tentar fazer algo para melhorar, com certeza. Legal. Quando você olha para o passado, o que te traz tristeza na memória e o que te alegra, que te deixa bem feliz, assim? Existe alguma coisa? Coisas que aconteceram lá atrás que te marcaram a ponto tal de quando você traz a memória ou traz alegria ou tristeza? Pastor, eu tenho uma história de vida, assim, bem longa, sabe? Eu poderia citar... Você é o conteúdo. Acho que é isso mesmo, vários exemplos. E quando você fala isso, o que me traz alegria é de verdade é olhar e ver assim como o Senhor ele me sustentou até aqui, esse cuidado com a minha vida, o amor que Ele tem pelas nossas vidas no geral, porque, como eu disse, eu repeti já, eu era uma pessoa improvável. Com 15 anos, eu fui diagnosticada já com depressão. Meu Deus. E eu comecei tratamento muito cedo, tomando remédios muito fortes e que, em sua grande maioria, nem faziam efeito. Eram remédios fortes, mas que não davam o resultado que eu precisava. Eu já tive um episódio no qual eu tomei mais de 2 vezes a superdosagem dos remédios. Eu precisei ir para a Santa Casa, fazer lavagem. Foi uma tentativa de tirar minha vida ali naquele momento. Mas eu não enxergava o que estava acontecendo. E eu vejo também, sim, como uma batalha espiritual. Sim. Além do diagnóstico em si, mas de uma luta ali do bem contra o mal em relação à minha vida. E eu costumo até dizer que o inimigo ele acredita muito mais no nosso propósito, naquilo que Deus tem para nós, do que a gente. E ele tenta. O que ele puder fazer para impedir a gente de chegar onde o Senhor tem para nós, ele vai fazer, mesmo que seja de forma sutis. Então, eu passei por várias experiências e esse quadro da doença da alma, eu acho que foi o que mais me pegou, porque me abateu de uma forma muito, muito grande, mas Deus cuidou, sabe? Consegui chegar a tempo no hospital naquele dia. Foi assim, ó, eu vou resumir a história para vocês. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tive uma crise de ansiedade muito, muito forte naquele dia.
E nada estava fazendo sentido na minha cabeça. Era como se eu tivesse saído da realidade por um tempo. E eu só conseguia pensar que se eu tomasse os meus remédios, aquela dor, aquela angústia, aquele desespero, eles iam passar, iam desaparecer. O propósito final não era tirar a minha vida, não era isso que eu queria, mas eu queria acabar com aquela dor, com aquele sentimento que eu não sabia de onde estava vindo e que, né, eu não sabia explicar, eu não entendia. E aí eu peguei os meus remédios e eu comecei a tomar, só que eu estava conversando com uma médica minha na época, a doutora Lara, uma querida, e eu deixei escapar alguma coisa em relação a esses remédios. A doutora Lara teve um insight. Uau. E ela ligou para o SAMU e pediu uma ambulância na minha casa. Quando eles chegaram lá, eu estava já desfalecida na minha cama. Eu não sentia meu corpo, mas eu tinha consciência. Eu conseguia entender o que estava acontecendo, mas eu não tinha controle do meu corpo. Eu lembro dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal do SAMU, na realidade, entrando, me tirando, a minha mãe me perguntando por que eu fiz aquilo. E essa parte ecoa, assim, ecoava e ecoa na minha cabeça quando eu lembro. E eu não tinha resposta para aquela pergunta, mas aquilo me doeu. E foi muito sobrenatural, porque o dia estava lindo até então. Na hora que nós entramos na ambulância, foi um dia que choveu tanto que caíam árvores ao longo do caminho. E eu consegui ouvir, sabe, o pessoal ali na ambulância, eles tentavam desviar e eles falavam. E quando eu cheguei lá na Santa Casa, eles falando lá, tentativa de suicídio, e eu cheguei, eles fizeram a lavagem, e isso é uma coisa que eu olho para trás e, assim, dá uma dor. Sim. Não porque eu não fui curada, porque eu fui, mas de pensar que eu tentei contra a minha vida, que é algo tão precioso para Deus. E, ao mesmo tempo, eu fico feliz de saber que eu venci. Uau. Que não chegou a acontecer, Uau. Graças ao Senhor, Graças Ele cuidou, a Deus. Ele me blindou, e olha o tanto de coisa que eu vivi depois disso. Existiu um amanhã, né? E eu vivi coisas maravilhosas, aniversários da minha família, oportunidades que eu jamais pensei que eu poderia viver. Estou como vereadora na minha cidade, saí de um cenário onde eu nem enxergava o futuro, não enxergava que ia ter um amanhã para mim, para hoje poder ajudar pessoas, servir pessoas, compartilhar também a minha história, porque eu acho que isso é o principal. E eu vejo, no cargo que eu estou e na posição que eu tenho também através das redes sociais, essa oportunidade grande, pastor, de mostrar que eu também sou ser humano. Uau, que legal. E que é pra gente ser acessível, sim, sabe? Que eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa, que eu tenho os meus desafios, as minhas dificuldades, que a minha vida não é perfeita, e que, apesar disso, eu consegui vencer e eu cheguei. Então, é possível também. E, claro, que Deus foi o diferencial na minha vida. Se não fosse Ele, com certeza eu não estaria aqui. Mas que existe, sim, um além daquelas circunstâncias. Uau. E que nosso Deus também não é circunstancial, então isso nem importa. Amém. Glória a Deus. Que top isso. Eu fico muito grato, primeiramente, a Deus e a você por compartilhar esse momento da sua vida, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valia para muitas pessoas que estão nos assistindo, né? Você ser vulnerável desse jeito, amém, porque hoje as pessoas elas estão represando muitos sentimentos, né? E, às vezes, por não falar, né, a situação piora. Sim. E os que venceram e superaram se sentem envergonhados de falar ou testemunhar as experiências ruins que viveram. E você falou com tanta propriedade que eu tenho certeza que vai mudar a vida de alguém, amém, de uma pessoa, se for de uma pessoa, amém, pelo menos. Mas eu sei que vai afetar a vida de muitos jovens, muitas pessoas que estão nos assistindo, vai ser de grande valia, porque eu creio no Deus que você serve, amém, e tenho convicção que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, amém, do que aquilo que pedimos e pensamos, ou pensamos. Uma palavra feia. Uma palavra feia? É. Como assim uma palavra feia? Uma palavra feia. Não consigo pensar em uma palavra feia. Fala você uma palavra feia. Desgraça. Eu não consigo. Fala você agora uma palavra feia. Fala. Meu Deus, pastor, não consigo nem pensar. Que bom!
Uau! Eu não sei o que falar. Não tem palavra Não feia. consigo. Uma palavra bonita, então. Falar uma palavra Uma bonita. palavra bonita? Ai, acho que é amor. É uma palavra- Defina. Amor. Você faz umas perguntas difíceis, né? Definir amor. Eu não consigo não pensar em Deus. Parece que, na verdade, tudo se resume nisso, né? O que ele fez por nós na cruz, entregar o filho dele, na realidade, para que a gente estivesse aqui. Então, eu creio que não tem definição maior de amor do que o Senhor em si. Sim. Sim, ontem foi Páscoa, né? E tal. E você fala do amor de Amém, Deus, isso do amor de mesmo, Jesus, isso mesmo. né? Aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Exatamente. Gente, nós recebemos aqui no Você é o Conteúdo, nesse episódio especial de hoje, ela, que o nome dela quer dizer amada por Deus, né? Brilhante, ilustre e verdadeiramente uma pessoa ilustre. Compartilhe esse podcast, esse episódio, né? Eu tenho certeza que vai ser muito importante para quem nos assistir, para as pessoas que nos assistir, divulguem esse episódio desse podcast. Faça inscrição aí no nosso canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários, é muito importante para a gente, né? Não se esqueça de visitar o nosso Instagram lá, @vocêoconteúdo. Gente, tem muita coisa boa lá, eu tenho certeza que vai ser muito legal para você, você vai curtir um monte, muitas pessoas conhecidas, muitos rostos, você vai olhar, olha fulano contando a história de vida dele, a experiência de vida dele, é muito legal. Eu espero você lá no nosso Instagram, curta lá também, faça a sua inscrição lá no nosso Instagram, não deixe de fazer a sua inscrição, isso é muito importante para nós. Maria Clara, que bom ter você aqui conosco, que Deus abençoe sua vida. Deixe as suas considerações finais para aqueles que estão nos assistindo. Eu quero, na verdade, agradecer a você novamente pelo convite, parabenizar por esse projeto. Com certeza, muitas vidas estão sendo alcançadas, isso faz muita diferença. Nós precisamos de exemplos e ouvir histórias reais, né? Em dias como esses, nos quais a gente tem vivido. Então, permaneça. E vocês que estão nos assistindo, que, de certa forma, eu possa ter tocado o coração de vocês com aquilo que eu vivi, com as minhas experiências. Nós acreditamos em um Deus exatamente que é o Deus do impossível, que pode todas as coisas, por mais que às vezes a gente acha que a gente não tem condição, que a gente não tem capacidade. O Senhor, Ele cuida, Ele tem um propósito para cada um de nós e Ele faz aquilo que é a vontade dEle, independente do nosso cenário. Você só precisa ter um coração disponível, pegar o medo e colocar de lado, que todas as coisas vão acontecer. Acho que é isso, pastor. Agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Até o próximo Você é o Conteúdo. Hoje foi Power, né? Compartilhe aí, como eu disse. Eu tenho certeza que você compartilhando, você vai estar abençoando a vida de alguém, contribuindo para a transformação na vida de alguém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Até a próxima segunda-feira, no mesmo horário, a partir das 20 horas, nós estaremos aqui com mais um episódio do Você é o Conteúdo. Até lá, Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.